Sônia, fala pra gente, isso tudo que você acabou de trazer aqui também tem a ver com o seu trabalho, Sônia? Você está aqui dentro dessa linguagem da fonoaudiologia, né? Que trabalha a linguagem, trabalha a forma de se comunicar. Isso também foi pensado? Você já estava pensando nisso tudo? Você colocou a roupa certinha? Tem a ver com tudo isso? Oi, antes de mais nada, Porque se você é uma pessoa que trabalha com comunicação, você tem que pensar em como que você vai estar comunicando também. E o que que você está querendo comunicar para a gente hoje aqui? vamos lá. Hoje eu, Sônia Mello, fui convidada do Ricardo, do DK, do The Capital, pela rede integrativa. Somos parceiros. E, inclusive, de dizer sobre a comunicação que a minha roupa, minha vestimenta passa para você, né, para o telespectador, vou me apresentar, que é o primeiro ponto, né? Não uma bela, mas uma comunicação mais assertiva. Então, prazer em conhecer vocês. Não existe a apresentação perfeita, a voz perfeita, existe aquilo sim, a assertividade. É chegar no alvo, né? Então, meu nome é Sônia Mello. Hoje eu sou uma mulher de Recife, Pernambuco, tá? Sou 40 mais e moro em Cambridge, na Inglaterra. Né? Já há 4 anos e sou fonoaudióloga já há 18 anos. Tive uma parada quando eu imigrei e agora retomei desde o ano passado, também no Reino Unido, né, na área da fonoaudiologia e agora pelo digital. Sou muito novata, sou muito verde ainda nas telinhas, vamos dizer, né? Mas na ciência e na fonoaudiologia e com a linguagem e a comunicação, eu tenho já uma certa experiência, né? E diferentes pessoas, diferentes perfis, diferentes vozes, diferentes linguagens. Então, respondendo essa minha roupa, especificamente, eu não pensei. Mas hoje eu estava lendo e soube que o laranja é a cor do dia. Né? Até para o pessoal da rede integrativa saber, né? Inclusive, eu escutei essa informação de uma pessoa, né, que é bem conceituada nessa área, e falou que o laranja é a cor do dia, mas eu não sei muito bem do que se trata do dia de hoje, né? Hoje é dia 29 de abril. Então eu coloquei o que eu tinha de laranja em casa. Só foi isso, não foi combinado não. E geralmente, como é uma live, eu faço uma prévia, um planejamento no dia mesmo. Mas caso eu vá para uma reunião presencial, uma palestra, né, um encontro, sim, eu penso em tudo. A forma de Interessante. a vestimenta, tudo. Inclusive, eu nunca vou para uma reunião ou um evento que eu vou falar mais de uma hora, como vai ser amanhã, né? Que tem o meu evento. Eu não vou estar com nada sufocando o meu pescoço, né? Porque atrapalha muito na dinâmica dessa fala, tá bom? Nossa, já começamos com chave de ouro nessa live. Vocês estão pegando essas dicas, né, pessoal? Tá incrível. Porque, ó, tá vendo esse copinho d'água dela aí? Tá vendo esse aqui também, ó? Ele também é uma dica incrível da Sônia que ela me deu, porque ó, temos que hidratar sempre. E além dessas dicas, a Sônia ela pode ajudar em outras coisas, porque ela começou. Conta pra gente como que você começou na fonoaudiologia? Não foi com de nitidamente ali falar, né? Como que foi? Conta pra nós. Essa história com a fonoaudiologia já é bem antiga, né? Há 20 anos, há 20 anos. E, inclusive, não foi a minha primeira opção, tá? Porque antigamente você sabia que existia o vestibular e era mais concorrido você entrar na Universidade Federal, na Universidade Católica, isso na época dos passados, nos anos 90. Então, o que é que aconteceu? Eu sempre fui e amo a área da saúde. Então, meu forte desejo era fazer alguma coisa ligada à área da saúde. E eu fiz um vestibular IX, com veterinária, com os animais. É uma coisa que eu amo, é realmente a natureza. Por um convívio de criança, de sempre estar em fazenda com animais e tudo. Aí eu pensei, por que não fazer veterinária? Porque esse ambiente era muito próximo a mim. Mas eu não passei porque tinha uma matéria chamada matemática que me eliminou da Universidade Federal de Pernambuco.
Então, eu passei nesse tempo, fiz em outras faculdades, cursos que eu tinha, assim, aptidão, não aptidão, mas tinha interesse. Também não era a minha principal opção, mas aí eu passei no curso de Direito e de Relações Internacionais. Isso, e não passei em veterinária. Engraçado. Mas o curso da veterinária era na Universidade Federal e é a mais difícil de todas, não tem para onde correr. Então, teve a fonoaudiologia que eu passei também nesses cursos. Isso foi num período de 2 anos que aconteceram essa passar nesses cursos e eu decidi, dentre esses três, de Direito, Relações Internacionais e Fono, entrar em fonoaudiologia, por uma simples questão de trabalhar com a saúde humana. E eu sempre fui apaixonada por saúde. Então, a escolha principal e a princípio foi por essa questão. Se bem que durante o curso inteiro eu aprendi a gostar e a conhecer o que a fonoaudiologia faz na nossa vida. E era muito novo, nos anos 2000, tá? 1999, ano 2000, ninguém sabia o que era fonoaudiologia. Inclusive, na minha cidade, Recife, só existia uma universidade, que era a Universidade Católica de Pernambuco. E depois, com 3 anos de curso, surgiu na Universidade Federal o curso de fonoaudiologia. Então, somos pouquíssimos no Brasil. Não é um curso procurado pela falta de informação. Fono o quê? Quantas vezes eu escutei essa frase, essa palavra. Você é o quê? Faz o curso de quê? Fonoaudiologia. Fonoaudiólogo. É uma palavra até já difícil de pronunciar. E tem tudo nos estudos, né? Da fonoaudiologia, trabalhar com musculatura, com articulação, para poder pronunciar bem essas palavras. O próprio nome já é complicado, já é uma prova, já é improve. Com certeza. E quando as pessoas chegam até você, quais são as queixas? Quais são as maiores, quando elas tratam com você, qual que são as maiores dores dela? Isso é muito relativo, porque eu, Sônia Mello, eu sou muito nova no digital. Então, o que me fez ser conhecida no digital foi o que eu escolhi trabalhar dentro da fonoaudiologia para o digital, que é com a voz. Ponto. No passado, quando eu trabalhava com fonoaudiologia, você tem que. Geralmente, no começo de tudo, a gente trabalha com quase todas as problemas da linguagem, né? Problemas de voz, com problemas de aprendizado, né? Com síndromes, com patologias. Mas o fonoaudiólogo no Brasil, ele é visto como um profissional e falar, né? Trocar o R, né? O fonoaudiólogo, ele não é conhecido quando o meu tio, o meu avô tem um AVC e ele para de falar. E ele tem dificuldade de comer, ele se engasga e o médico dá um laudo e diz, ele precisa de um acompanhamento fonoaudiológico. Aí as pessoas vão conhecer quem é o fonoaudiólogo em uma dessas especialidades da fonoaudiologia. Então, você perguntar para mim, DK, o que é que as pessoas mais me procuram hoje na fonoaudiologia? Hoje é a voz, porque é o que eu anunciei. Mas a Sônia Mello, ela é especialista em audiologia clínica, na escuta ativa. Você sabe muito bem que na outra plataforma em qual nós vamos lá, falamos bastante, eu tenho um clube chamado Escuta Ativa, coincidentemente, né? Então, eu trabalho hoje na Inglaterra e trabalhei no Brasil muito com a parte da audiologia clínica e quando as pessoas me procuravam é porque tinham queixas auditivas, entende? No começo da profissão, procura por tudo. Eu fui trabalhar numa clínica popular como recém-formada, a gente está caminhando, está abraçando todas as especialidades, né? Que pelo menos se garante a atender. Tem certas coisas que não atendemos porque tem coisas que a gente não se aprofundou na universidade e que se precisa muito hoje, pela questão da acessibilidade, da parte auditiva, que é
a saber Libras, tá? E, infelizmente, o curso que eu fiz no ano de 2000 a 2004, 2005, não tinha a disciplina de Libras. Então, era difícil porque eu trabalhava com audiologia e muitas vezes, se viesse um surdo total falando Libras, eu não era apta a falar com ele. Só fazia o exame e pronto. Aí eu encaminhava para um colega fonoaudiólogo, audiologista, que fez por fora o curso de Libras, de reabilitar essa fala para ele trabalhar com ele. Então era um curso, é um curso às vezes muito elitista. Então assim, todos os profissionais faziam capacitações muito fora da universidade para complementar a carga horária naquela época, né? Hoje não, hoje tem Libras sim nos cursos de fonoaudiologia, tá bom? Essa é a questão. Então, hoje no digital, o que eu quero é que as pessoas me procurem para problemas com a comunicação. Não é só com a voz. Voz Empoderada é o nome do meu clube, é o nome que eu dei. E empoderamento de vozes é o nome do método. Mas a voz, você sabe que é o instrumento. E a comunicação é o tudo. Então, assim, trabalhar o específico dentro do tudo. Então, a fonoaudiologia, resumidamente, trabalha com saúde da comunicação humana. Nossa, muito bom. Eu estava lembrando aqui, quando eu era mais novo, disse que eu não falava muito. E aí minha avó deu feijão na colher de pau para mim, para eu começar a falar, e acho que deu certo. Isso também é uma indicação da fonoaudiologia para quando a pessoa não fala? Tem umas indicações meio estranhas e terríveis, né? Quando a criança também, infelizmente, ela está começando a falar e ela começa lá para os 5, 6 anos, 7, a gaguejar, né? E dependendo da família em que ele se encontra, existe uma pressão para que aquela criança fale certo. Então, tinha uma lenda, né, popular, nem sei, de pegar uma colher de pau e bater na cabeça da criança para ela não gaguejar mais. Então, muitas pessoas que eu atendi, assim, são poucos as pessoas que vão no consultório com gagueira, que chamamos de disfluentes verbais, né? São poucos. Os que decidem ir para se tratar é uma minoria, porque muitos nem vão se tratar. Dão um jeito dele na vida adulta, vai se virando. Mas os que vão sempre relatam isso. Minha avó dizia que era para minha mãe bater com a colher, né? Na cabeça, essa que você comeu feijão. Isso é tudo lenda urbana. Lenda rural também. Ah, sim, mas você vê que isso mexe com a gente. É uma forma, é uma linguagem, porque imagina, tem pessoas que devem fazer isso, né? De bater mesmo com a colher de pau. A gente achar que um gago tem que levar um susto para parar de ser gago, sabe? Tem umas crenças assim meio loucas. Olha, Mas o que. Diz aí, diz aí. uma amiga minha que mora aqui na Inglaterra, esclarecida, né? Ela até nasceu e se criou em Portugal, mas é brasileira. Ela estava falando sobre ouvido, que ela disse que estava escutando um zumbido, algo do estranho, que quando ia para Portugal agora, inclusive ia no médico, que não foi aqui na Inglaterra, não deu para ir. Ela, mas eu fui na clínica de estética e a moça disse que ia fazer um tratamento com as velas para tirar a cera. Eu disse, vela? Enfim, é o que o pessoal fala, que esquenta por aqui e coloca o ouvido assim para cair a cera, né? O excesso de cera. Eu disse, não, você não vai fazer isso. Isso não existe, né? Então, é isso que eu tenho um alerta na internet e até com pessoas que têm centros sérios de saúde, de estética, de tudo, e estão na internet e até em seus estabelecimentos fazendo práticas que é antiética à profissão, tá bom? E isso não se Nossa, é um alerta mesmo, gente. Mas você falou que a fonoaudiologia ela abrange outras especialidades, né? Como a fisioterapia, né? Tem algumas outras coisas que você falou. Quais são os outros médicos que podem precisar de um fonoaudiólogo como uma alternativa ali? Como assim? Outros médicos precisarem de um fonoaudiólogo? Tem É, certeza que. algum, não sei, como que, porque você pode receber o encaminhamento de algum médico que às vezes a pessoa vai no cardiologista e precisa passar no fonoaudiólogo.
O que você está falando então, é o trabalho multidisciplinar, interdisciplinar entre a saúde. Por exemplo, você vai no clínico geral e ele trabalha em conjunto com o teu nutricionista, tá bom? Ou você vai no odontologista e vai lá para o ortodontista colocar aparelho. Então você tem dois médicos e você precisa de duas especialidades. Assim como o fonoaudiólogo, não é que o médico ele não é que ele precise, ele precisa complementar e adequar e ser mais seguro o diagnóstico de determinada patologia, determinada doença. Uma grande especialidade que o fonoaudiólogo é parceiro é do otorrinolaringologista. Tanto é que na faculdade estudamos otorrinolaringologia, anatomia de cabeça e pescoço. O fisioterapeuta não trabalha tão interligado com o fono, porém a fisioterapia tem duas especialidades, né? A fisioterapia normal e fisioterapia motora e fisioterapia respiratória. Então, o fisioterapeuta respiratório trabalha muitas vezes associado com fono dentro da UTI, com pacientes, porque os pacientes de UTI não conseguem comer. Então, o fonoaudiólogo entra para alimentar o paciente por sonda ou com o que quer que seja, ajudar no manuseio dessa alimentação. E o fisioterapeuta respiratório precisa dessa parceria porque trabalha a respiração. E a respiração estando ajustada e adequada, que o fono também trabalha, tá? O fono trabalha, ele começa a comer. Porque se ele não tiver uma respiração que esteja ofegante e tal, ele pode aspirar a comida e se engasgar e morrer, tá? É por isso que o fonoaudiólogo, não só o fonoaudiólogo, mas todas as áreas da saúde trabalham em conjunto, numa multidisciplinariedade. É uma palavra grande, né? E complicada. Mas, por exemplo, estávamos falando no outro dia lá no CH sobre uma sala com odontologia, tá? E eu subi ao palco e a gente conversou numa boa, porque a gente estava analisando coisas da apneia do sono, tá? E o odontólogo também trabalha com isso, o fonoaudiólogo também. Assim como não só o otorrino, que está relacionado tudo a boca, nariz e ouvido, são as estruturas do corpo humano que o fonoaudiólogo também trabalha. Boca, nariz e ouvido, tá? O otorrino, ele conserta cirurgicamente com medicação e o fonoaudiólogo ele trabalha com reabilitação, com terapia, com musculação de músculos de face, de pescoço, entendeu? Da toda a questão cabeça e pescoço. É por isso que eu acho que talvez você confundiu. Dentro da nossa profissão, a gente brinca, o fonoaudiólogo é o fisioterapeuta da cabeça e pescoço. É tipo isso, sabe? Porque a gente trabalha com todos os músculos envolvidos aqui, tá? Então, o otorrino, ele trabalha vendo, diagnosticando, colocando medicação ou cirurgia, retirando, tá? E o fonoaudiólogo precisa entrar depois em ação para reabilitar, talvez, uma cirurgia de câncer, tá? Aí é outra história também que a gente conversou, que precisa do fonoaudiólogo para reabilitar aquela parte vocal da laringe, para que ele volte a ter uma qualidade de voz melhor, né? Que às vezes fica totalmente disfônico, afônico, isso tem que ver. E pessoas também que fazem cirurgias de tireoide, aí também mexe, aí a voz muda, fica fraca. Todo profissional de saúde precisa um do outro para ter um melhor trabalho. Não tem como. E nem Tem dados que acho que as mulheres são mais direcionadas à fonoaudiologia. É verdade isso? por uma questão, sim, é o que se vê, assim como a profissão de fisioterapeuta, de psicólogo, terapeuta ocupacional, o que se vê mais são mulheres, mas também no Brasil, né, e no mundo, eu acho, não sei, a população maior são de mulheres mesmo.
tá? No Brasil é tipo 7, 8 mulheres, né, para um homem, mas não é só por conta disso, né? A profissão do fonoaudiólogo é uma profissão que as pessoas dizem que exige muita observação, detalhe, sensibilidade. Eu estava com uma pessoa ontem conversando, então ela falou que tinha uma voz um pouco nasal, tá? Foi lá na plataforma, eu só escutei, né? E pela experiência clínica de escutar aquelas vozes, eu disse, provavelmente você deve ter alergias respiratórias, rinite, deve dormir com a boca aberta. Ela, nossa, como é que você sabe disso? Eu disse, porque isso aí é como é que eu digo? Uma avaliação clínica, né? Então, assim, o profissional hoje da saúde, que não é tão direcionado a diagnóstico, exame, né? Eu trabalho com isso aqui, tá? Mas quem trabalha com essa parte de terapia, ele é uma pessoa diferenciada, porque ele analisa o holístico todo da pessoa. E na literatura se diz, olha, uma pessoa que dorme, que ronca, geralmente tem um rosto e o olho aqui um pouco com olheira e um rosto oval e tal, 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 e diz características do crânio. Então isso a gente só estuda na ciência, né? Então assim, as pessoas e isso é muita sensibilidade, porque na hora que você vai no fonoaudiólogo, homem geralmente às vezes passa batida, muito objetivo. E quando a pessoa chegava no meu consultório no Brasil, né, que eu trabalhava em consultório em hospital, eu já via ver dele entrando, como é que ele entrava, como é que ele sentava, como é que ele a boca dele, enfim, como eu tenho eu sou muito detalhista, eu sou muito detalhista. Às vezes meu trabalho ele pode nem na velocidade da luz, não vai. Ele vai, mas ele vai com todos os detalhes e com toda a performance que tem que ser, tá? Para ter o resultado. Se não fosse assim, se eu tiver. Eu posso estar até, por exemplo, precisando de muita grana, tô com grana, vou fazer um curso aqui, jogar todos os dias e lançar. Eu não faço isso porque eu tenho que ver uma revisão, eu tenho que ver o que serve para um e não serve para o outro. E as coisas têm que ser feitas dessa forma, tem que ter base. E a base demora para construir. A base não é fácil. Você sabe disso, né? A base não é fácil. Então, assim, eu estou engateando assim, no digital, porém, o que eu estou trazendo para o digital hoje? São 15 anos de clínica. Então, não é para se espantar. O que as pessoas vêm no digital hoje falar? Ah, eu faço isso, faço aquilo. Ok. Quando foi que você adquiriu essa sua expertise? Ah, não, aprendi para o digital. Por quê? Infelizmente, tivemos a pandemia, era um assunto que eu nem ia tocar, mas ele me toca bastante, porque eu vejo muita coisa errada na internet, passando para frente. E as pessoas se iludem, às vezes, com muita a comunicação de imagem, né, que a publicidade nos dá, os layouts maravilhosos, a comunicação, marketing, mas não sabe quem é a pessoa que está por trás. Ele pode ali estar ensaiando, né, com você um discurso, você acredita e cai. Tu tá entendendo? Ou então número de seguidores. As pessoas compram o número de seguidores, mas entenda, hoje a fonoaudiologia ela vem engateando no digital. Eu posso dizer que estou sendo uma das pioneiras na plataforma do CH, mas aqui tem pouquíssimas. Se você procurar fonoaudiólogos que fazem um trabalho interessante no digital, são poucas, mas os poucos que tem são muito bem dirigidos, bem embasados, tem base, sabe? Então, assim, tem que ter esse cuidado, esse alerta, porque não se brinca com a saúde, né? Então, assim, a gente não pode brincar de ser terapeuta, de ler mentes, né? Ser hipnoterapeuta, né? Como, tudo na vida. Então, eu deixo esse alerta por uma questão de ética digital também. Pô, muito bom. E a gente da Rede Integrativa fica super feliz com a sua participação, né? Você tendo esse know-how todo, sempre dá base também para que a gente faça um trabalho de boa qualidade e que é muito importante para a comunicação de uma empresa. Qual que é a influência da boa comunicação de uma empresa para os resultados dela, Sônia? Perfeito. Comunicação de uma empresa. Pequena, média ou grande empresa?
Vamos supor que você veja uma pessoa com uma empresa. Uma melhor forma de uma pessoa ser melhor sucedida, o que que ela tem que ter na comunicação dela? Primeiro que ela tem que se conectar, né? Uma coisa bem simples, não está nem tanto em elementos, né, da comunicação, elementos hard, né, tipo voz, articulações, né? Mas é conexão. Primeiro ponto, conexão, olhar olho no olho e as pessoas sentirem também a sua segurança, tá? Conexão, porque é conexão por palavras. Por comunicação falada, que eu tô dizendo aqui, tá? Não é conexão de eu olhar para você, gostei dele, achei interessante, se veste bem. Isso não é conexão de comunicação, né? Isso é tipo, acha legal, acha bonito, né? Então, conexão. E você tem que entender que o que você fala, ela é responsabilidade. Uma comunicação, ela tem que ser assertiva. Né? Então, às vezes eu digo, não existe comunicação padrão. Quando é uma pessoa para uma empresa, se for uma empresa de 10 colaboradores, é uma empresa relativamente pequena, concorda? Então, assim, a pessoa que está liderando e quer se comunicar bem, primeira coisa ela tem que exercer não só a conexão, mas antes da conexão, a escuta ativa, tá? Ele tem que é o que eu acho que conversei com você ou com outras pessoas uma vez. Você chegar num ambiente, eu chego na minha empresa, eu observo. Quem é que chega primeiro na empresa? Isso já é importante. Isso é uma forma de comunicação, não parece, né? Mas é uma coisa maluca que faz diferença. Quem é que chega primeiro na empresa? Quem é que é o mais falante ali? Tagarela, né? Quem é o melindroso? Isso aí também é uma análise de perfil, né? Então, assim, você vai aprendendo com cada perfil de pessoas, assim, de forma bem genérica, como você vai se comunicar com cada um quando for falar para um. Quando vai comunicar em equipe, realmente você tem que padronizar, para que todo mundo conheça. Porque não adianta eu estar lá no padrão o tempo inteiro de comunicação e não descer um pouco o pedestal e não ter a comunicação. O que eu estou te falando, se você quiser outra resposta, eu estou te falando uma forma mais de conexão. Não estou falando de elementos de alta performance, tá? Em comunicação. Que seja outro assunto. Que eu também vou ter no evento. Mas, assim, o que precisa para se conectar? O que a Sônia precisou para se comunicar contigo aqui? Assim, o que é que você acha que ela chegou e se comunicou com você? Está se comunicando bem ou não? Você vai analisar o outro, né, que está recebendo sempre a instrução. Analisa o jeito seu de abordar. E tem que ter coerência, congruência no discurso, muito importante. E uma coisa que eu falo muito, que seu discurso seja compacto e com impacto. Eu adoro essa frase. Eu peguei emprestado de uma pessoa que eu sei que fala essa frase e ela tem muito sentido, né? De um colega. Então, não adianta eu fazer reuniões, 3 horas de relógio com uma equipe e não resolver nada. Se eu fizer uma reunião de 20 minutos e ser bem assertivo, o ponto é esse, o bullet point é esse e esse. Conecta os pontos e eu passei a comunicação. Eu quero, sem enfeitar e dar ruído à comunicação, eu me comunico bem. Então, eu acho que é mais ou menos isso, Ricardo. Assim, eu falei que por cima da comunicação. A gente sabe que é importante que a gente comunique-se, que a gente não se feche, que a gente não acha que a gente só destrói os relacionamentos, e Ah, que conforme a gente esqueci. É muito importante. diga. Tem pessoas, por ser tímidas ou tem medo de falar em público, não articula bem a boca. Fala assim: Oi, Ricardo, tudo bem? Sei o quê. Por conta da timidez, introversão. Então, o conselho que eu dou, abra a boca. Mesmo abra a boca, articule bem, porque as pessoas precisam te ouvir, porque às vezes não fica nítido o que você falou. Então, uma comunicação clara é tudo. Então, articular bem, né? Fazer muita careta no espelho, é um dos exercícios, né?
Faz careta no espelho, abre a boca, fecha. Faz careta. Tipo. E depois vai lá para tua reunião. Olha aí. Ricardo sabe, né, Ricardo? Maravilha. E isso também ajuda super a melanina da pele, ajuda você a ter a pele mais legal, firminha. Não é só, porque Estimulação. isso também é uma questão biológica, né? Para que a gente consiga falar certo, tem pessoas que têm a língua presa. É uma questão biológica, né, Sônia? Isso também faz parte da fonoaudiologia. Não só é biológica, sim, é orgânica, né? Você quer dizer que tem um frênulo preso. Então, a língua não movimenta tanto. Tem casos que precisa operar pelo otorrino e depois vai para o fono, para reabilitar aquela nova língua, né, que está se mexendo. Se a língua estava presa e ela agora está solta, ela não sabe colocar a língua no lugar certo para falar os fonemas, correto? Não faz sentido isso. E as pessoas não sabem disso. Né? Aí acho que vai no médico, tá, cortou, depois, tá uma coisa estranha, não tô falando, não tô falando bem. Aí realmente tem que ir pro fonoaudiólogo. Aí não é parte orgânica, é parte funcional. Eu vou trabalhar o músculo da língua. E quando a gente trabalha músculo, a gente trabalha a parte funcional e não orgânica. Orgânica é algo que tem alteração no corpo, um corpo estranho, um tumor, algo eu vou ter que consertar em cirurgia, né? Assim, a alteração orgânica, é o que a gente fala, é quando tem as patologias. E também tem as pessoas que chupam muita chupeta, mamadeira quando criança, dedo, essas coisas, e acaba ficando com a língua assim, solta. Também, a língua meio solta. Aí precisa ir para o fonoaudiólogo. E nesse caso não tem parte orgânica, é só funcional. Porque o dedo, a chupeta, é um elemento externo que eu coloco na boca. É um vício, né? É um vício. Então aquilo ali não é patologia. Eu não preciso do médico para tirar aquelas coisas. Eu preciso tirar, só que ficou tanto tempo acostumado com aquele formato de língua assim, que fica, né? Se eu pegar uma chupeta, botar algo na boca e ficar muito tempo, anos, a língua deforma. A língua é, corpo, é estrutura mole. Então, tudo que é estrutura mole, aí vai ter que ir para o fono também. Aí fica com a língua assim. Tanto faz, né? Tanto pode nascer ou pode adquirir essa língua presa, língua solta, enfim. Tanto faz. Tá bom? Com certeza, não, é. Quando eu falo em coisa biológica, é no sentido de estrutural, né, de ciência, de precisar de alguma intervenção de um médico, alguma cirurgia. E o que causa os maiores problemas da voz? Quais são esses agentes internos e externos que podem atrapalhar a nossa voz? Vamos lá. Problemas da voz, né? Propriamente, que é o carro-chefe, né? Que eu anuncio que eu trabalho, que eu tento ajustar essa voz, empoderar a voz, mesmo você não tendo problema nenhum na voz, vai se empoderar de voz comigo, entendeu? Porque tem a performance, né? Mas as alterações da voz, praticamente mais de 70%, eu não sei a porcentagem agora, porque está na literatura, isso muda, ela vem de caráter de agentes externos. Então, hoje o indivíduo, ele nasce, mas é muito difícil ele ter um problema nas pregas vocais. A gente adquire mais com o passar do tempo, com maus hábitos, gritar, fumo, álcool, alergias, tanta coisa, são muitas coisas. Ambiente ruidoso, etc, etc, etc. Sim, existe as patologias da voz, eu não vou dizer que são assim, que nasça com a pessoa, ela não é a causa primária. Mas, por exemplo, eu nasço com uma síndrome de uma coisa X aí, tá? Uma pessoa que nasce com paralisia cerebral é um caso clássico. Ele nasce todo com uma deficiência na musculatura, no corpo inteiro. E, consequentemente, nas pregas vocais, na estrutura. Porque aqui tudo é músculo, tá? Laringe, músculo, cartilagem. Então, ele vai ter aquela voz, assim, totalmente irreconhecível, que tem que ir para o fonoaudiólogo tentar reabilitar essa musculatura.
para ele falar melhor, para ele comer melhor, para ele respirar melhor, para ele dormir melhor, para várias coisas, entende? Então, hoje, Ricardo, você entenda que a voz, ela tem muito mais causas por conta de você, que agride a sua voz. Não é por conta de nenhuma doença, tá? A percentagem é mínima. É, isso aí é verdade, bem verdade. Eu fico aqui pensando, nós temos também muitos hábitos que fazem bem à garganta, né? Como fazer gargarejo, acho que pode fazer muito bem a voz, a corda vocal. Não, não faz bem? Não, não precisa não. Sabe por quê? Segundo a fonoaudióloga, que ninguém conhece no Brasil e no mundo, eu tô sendo meio sarcástica agora, né? Mas vamos lá. Meus pais me ensinaram a fazer gargarejo, né? Quando eu tava com a garganta doendo. Tudo bem, super válido, adianta, né? Bota até vinagre, bota sal, algumas coisas assim, né? Hoje em dia eu não faço mais. Por quê? Por ser fonoaudióloga e como eu vou trabalhar com coach de voz falada, tá? Eu trabalho com cantores, mas pouco, só na questão da saúde vocal, tá? Quiser aprender notas, é com um professor de canto. A Sônia trabalha com a saúde daquele músico, tá? Com a voz dele. Mas o que é que eu faço hoje? Se eu tenho um pigarro, uma inflamação na garganta, a fonoaudiologia, por nossos estudos, né, com a musculatura orofacial, a gente tem certos exercícios que fazemos que faz descolar a secreção, tá? Isso faz parte também de exercícios de aquecimento vocal. Muitos professores de canto e músicos sabem disso. Então, esses exercícios, né, como tem uma sequência, né, para cada pessoa é algo específico. Só esse exercício, depois de fazer, você vai sentir que você vai cuspir sem agredir suas pregas vocais fazendo um gargarejo. Isso é péssimo, porque quando você está fazendo um gargarejo, você pega suas pregas vocais, você está falando agora, estou falando com você, né? Aí minha prega está assim. Quando eu faço o gargarejo, ela fica assim. Isso faz o quê? Agride, dá um edema, dá um nódulo, dá uma fenda. Então, assim, fazer uma vez ou outra, claro que eu acho que não vai agredir, mas tem gente que faz demais, tem gente que tem uma predisposição a ter mais sensibilidade e acaba agredindo mesmo, e só em uma vez, né? Isso depende muito, mas o gargarejo, ele não é indicado, infelizmente. Muito bem. Normalmente, quem precisa de um fonoaudiólogo é quem fala bastante. Então, Não, são professores, não? não, porque você está dando uma ideia de só de doença. Tipo assim, se eu vou agredir, vou falar muito, logo eu vou agredir mais meu trato vocal. Eu tenho predisposição a ter problemas na voz. Mas uma pessoa que não fala tanto, por exemplo, sei lá, um publicitário, um marqueteiro ou um médico, qualquer pessoa que decida se comunicar, porque o meu intuito no digital é estimular você a ter visibilidade com a sua fala, você ganhar dinheiro com sua voz. Mas como assim? Não é só a voz do professor, não é a voz do cantor, que esses profissionais são predispostos a ter problemas de voz. Mas se você é um influencer, né? Que tem hoje na internet, um palestrante, ele fala também demais. Mas se eu preciso da minha comunicação, eu, Sônia, uma fonoaudióloga que trabalha com seriedade, ele não trata só de doença, ele trata de promoção de saúde, promoção de voz. Então, antes de chegar à doença, eu não quero ficar tratando prejuízo. Eu quero, assim, te dar alta performance, é o que eu falo, é alta performance em voz. É você. Ah, quer usar sua voz? Tudo bem. Ah, não, eu quero usar minha comunicação apenas para fechar negócios. Ok, chama o fonoaudiólogo também. Opa, o que tem a ver? Tem tudo a ver. Porque a fonoaudiologia, a gente estudou linguística 1, linguística 2, linguística 3. Então, assim, a gente está dentro das escolas. O fonoaudiólogo está nas escolas ajudando os professores a alfabetizar as crianças.
Porque quando tiver com algum distúrbio de aprendizagem dessa linguagem, da fala, o fonoaudiólogo está ali para ajudar. Quem já foi no meu consultório? Jornalista. Sabe o que ele queria fazer? Ajustar o texto dele. Não foi, ele não ajustar. Por quê? O fonoaudiólogo ele sabe como botar, é tipo um copyright da internet que vocês falam, porque a gente fala, como eu falo, fale compacto com impacto. Eu também digo, escreva compacto com impacto, porque no mundo da internet ninguém tá para ler textão. Uma matéria enfadonha de 3, 4 colunas, ninguém quer ler uma coluna e impactar. Então tem que saber usar as palavras, tem que usar linguística, tem que usar semântica, semiótica, tudo, entendeu? Para você ver quanto é rico essa ciência e as pessoas não sabem. Então, hoje, não quero trabalhar só com doença, também trabalho. Ótimo, porque eu quero reabilitar você para ter uma melhor saúde, melhor qualidade de vida. Perfeito. Mas eu quero pegar aquele que não tem problema, mas quer treinar a voz para trabalhar, para ganhar dinheiro com essa voz, para melhor se comunicar. Como é que eu uso essa estratégia de comunicação, certo? Então, se ele quiser, ele pode trabalhar associado com um publicitário, um marqueteiro, um jornalista, que aí ele vê a questão de redação. Mas assim, eu não vou ver a redação dele, corrigir redação, mas eu vou dizer, ó, essa palavra aqui, se tu colocar aqui, dá mais ênfase, detalhes da comunicação, que são vistos e revistos também pela fonoaudiologia, tá bom? Dentro do ambiente de aprendizado de linguagem. Isso aí é batata também. Talvez, se ficou difícil, me pergunta que eu traduzo. Como que funciona também a fonoaudiologia para essas questões, tipo síndrome de Down, autismo? Porque eu já vi muita gente pedindo, olha, me indica uma fono, porque eu preciso tratar aqui com autismo. Como que é o trabalho da fonoaudiologia com essas síndromes, né, essas condições? É um trabalho que faz parte, né, do escopo, né, de clientes, de pacientes da fonoaudiologia. Todos, o autismo, o síndrome de Down, o Down vai precisar de mais atenção no quesito da musculatura dele, que é toda caída, né, hipotônica, né, tem aquela boquinha aberta. Então, o fonoaudiólogo tem que trabalhar a parte da musculatura para tentar fechar, respirar bem, para ele poder falar. O autismo, você olha e diz que a pessoa é normal, então o problema dele é mais na linguagem, né? Não fala, ou repete muito alguma palavra. Então, é um trabalho natural de estimulação desta linguagem quando é criança, tá? Assim, quando vem, procura o consultório criança. E é um trabalho lúdico, tá? O trabalho é bem lúdico com as crianças. Não é de um dia para o outro que existe e assim a melhora. Isso depende muito da família. Tanto é que tem consultas e sessões que eu nem trabalho com a criança, é só com os pais. Porque a orientação é toda direcionada aos pais, como ele vai conduzir com a criança, em casa, no momento de lazer, como é a escola. Eu vou debater todas as questões que envolvem a comunicação, como é que ele vai estimular aquela comunicação, certo? Então, é um trabalho que não é mão na massa, assim, tipo, é muito psicológico, tá? A gente usa muita questão da psicologia para trabalhar o autismo dentro da psicologia da linguagem, que existe a psicologia da linguagem, né? Que nós estudamos. Então, é um trabalho com os pais, é um trabalho lúdico, dentro do set terapêutico é lúdico, porque eu tenho que deixar ela à vontade com o terapeuta para brincar. E nessa brincadeira eu estimular a linguagem dela. Se ela não quer falar, eu começo com as linguagens gestuais, de sinais, como de imitação. De imitação. É algo bem que só existe, assim, você entenderia na prática, assim, olhando. Existem vídeos no YouTube que eu acredito que vocês possam assistir, fonoaudiólogos trabalhando com as crianças autistas. É, é super válido. É uma terapêutica que começa hoje e passa 3, 4, 5, 6, 7 anos dentro de um fonoaudiólogo, porque tem os níveis, né? Também os graus, né? De
do TEA, né? Do TEA, né? Que é o transtorno do espectro autista. Então, é um trabalho natural para o fonoaudiólogo. Só que às vezes não é entendido, ou os pais ficam com ansiedade da melhora imediata. E não é assim. Dizem, mas doutora, a senhora está aqui conversando comigo. Eu disse, olha, tenha paciência, como é que você quer que em um mês eu encontrei a criança 4 vezes? Primeira sessão falei com vocês 3. Na outra sessão fiquei sozinha com a criança. Aí na quarta eu pedi para você vir, porque eu quero dar um feedback. Eu tive 2 encontros, ela não me conhece, uma pessoa que tem um problema, assim, esse espectro autismo, a linguagem é muito do mundo dela, interior. Então, para eu tirar essa comunicação para ir para o exterior, exige todo um preparo de ambiente e de mundo e também preparar a cabeça da família. Porque se a família não estiver preparada, também não tem sucesso. Não tem uma estrutura, um entendimento educacional, de instrução, seguir a instrução do profissional, dos médicos, do pessoal da saúde, é importante para o sucesso da terapia também, né? E a paciência, porque o brasileiro ele é muito imediatista e quer os resultados para já. E terapia não é imediatismo, é processo. Entra no site da Rede Integrativa, que está no meu perfil, no link do meu perfil do Instagram, www.redeintegrativa.com, e vai lá, saiba tudo sobre a gente. A Sônia está lá com a gente também. Vai lá e tamo junto. Até a próxima. Tchau, tchau.